Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas e a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo deste canal é ajudar os professores e as professoras com subsídios. E aqui disponibilizamos todas as semanas, nas lições que antecedem a aula de domingo, subsídios doutrinários, geográficos, teológicos, todos os subsídios que nós pudermos disponibilizar para o professor e a professora. Aqui faremos todas as semanas postando os vídeos para que você seja beneficiado, para que o seu plano de aula seja agregado a estes subsídios, o seu plano de ensino seja enriquecido e você tenha cada domingo uma aula maravilhosa. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, te agradeço pela tua inscrição, pelos teus likes, pelos teus comentários. Sempre que posso estou lá respondendo os comentários dos inscritos. Agradeço a você por isto, por compartilhar, por divulgar o nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD e ainda não é um inscrito, venha inscrever-se no canal. Tem uma tarjazinha vermelha com letras brancas escrita inscrever-se. Clique nela, aí você se tornará um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Gostando dos vídeos, dê like, bastante like, dizendo gostei, gostei, gostei. E você então pode compartilhar esses vídeos com os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, em todas as redes sociais. Se você puder nos ajudar divulgando o nosso trabalho, eu estarei sempre grato a você por isso. Você pode ativar o sininho no seu canto direito aí do vídeo, tem um sino. Você clicando nele, você ativa o sininho, porque quando eu postar vídeos, você vai receber em primeira mão estes vídeos. É como se alguém dissesse, corre no canal que tem vídeo novo, e você vai assistir esses vídeos em primeira mão. A lição de hoje, a lição de número 11, datada do dia 15 de setembro de 2019, tem o título A Mordomia das Obras de Misericórdia. O texto áureo está em Tiago 2:13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. A verdade prática. O cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados como expressão do amor de Deus. Então, nesta lição, a mordomia das obras de misericórdia, nós vamos aprender primeiro o que é a misericórdia. E aqui já no primeiro tópico vem o significado de misericórdia, né? A definição da palavra misericórdia. Se você pegar um léxico grego, a palavra misericórdia ela é uma palavra grega. Ela é a junção de duas palavras para dar uma na nossa língua portuguesa. Miser, que vem da palavra miserável. Córdia, que vem da palavra cardia, ou cardíaca, quer dizer coração. Então a definição prática da palavra misericórdia é dar a sua vida, que é expressa na palavra coração, dar o seu coração ao miserável. Quer dizer, coração no sentido não da bomba de carne, coração no sentido de vida. Dar a sua vida a um pobre miserável. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele nos deu vida, e vida com abundância. É isso que o texto de João diz, que o Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo. O Filho do Homem veio para que tenhais vida, e em meu nome tenhais vida. Então esta vida espiritual que nós não tínhamos. Era um miserável, pobre, cego e nu. Estávamos, como diz Paulo em Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há quem busque, não há quem tenda, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, Cristo veio e nos deu essa vida espiritual, abriu os nossos olhos, nos encheu de vida, de amor, de abundância. E ainda, acima de tudo, Ele nos abençoa, Ele nos cura as enfermidades, tanto as enfermidades espirituais quanto as enfermidades físicas, cura o corpo dessas enfermidades, abençoa a vida financeira, nos enche de paz, de alegria. Então, é a misericórdia de Deus, porque Ele fez isso não porque merecíamos,
mas fez isso porque ele é bom e é misericordioso. Ele quer, ele se condói com a nossa situação. Ele sente o que nós sentimos. Se fez homem, se fez carne, passou por tudo que nós sofremos, teve sono, teve sede, teve dores, teve tristeza, morreu também a dor da morte. Para quê? Para ele sentir o que nós sentimos como um homem. Então, quando nós recorremos a Deus e pedimos a sua misericórdia, ele sabe o que nós passamos porque ele passou. Sabe da nossa sede porque sentiu sede. Sabe da nossa tristeza porque sentiu triste também. Então, ele vai nos ajudar. Isso é a misericórdia de Deus. Agora, nós, como recebemos isto, vamos levar isto para outros também. É isso que Cristo espera da nossa vida. Nós temos a parábola do servo bom e fiel, que o seu credor veio cobrar e ele não tinha dinheiro. E ele suplicou encarecidamente que desse tempo para a paga da dívida e o seu credor perdoou a dívida. E este homem que foi perdoado a dívida tinha um outro que lhe devia. Foi lá e cobrou acidamente a pessoa que lhe devia e não teve misericórdia. É disso que a lição está falando. Deus usou de misericórdia para com a nossa vida, nos beneficiou, então nós vamos usar de misericórdia para com os demais e dos benefícios que temos disponibilizá-los para tais pessoas. É disso que a lição diz. Segundo ponto, a palavra misericordioso, né? A Bíblia fala de entranhas de misericórdia, que é de dentro, que vem da alma, sentir, né? Tem um outro ponto da Bíblia que traduz, por exemplo, a palavra tarasso, quando fala que Cristo, movido de íntima compaixão, quer dizer, sentiu aquilo que a gente está sentindo. Para sentir a dor do outro, nós precisamos estar passando pelos mesmos problemas que ele está. Para você sentir a dor da martelada no dedo de alguém, você tem que martelar o seu. Aí as dores são iguais. É disso que é a palavra misericordioso. Cristo sentiu o que nós sentimos. Ele passou pelo que nós estamos passando hoje. Então ele sente, ele sabe. E ele pode chegar a te ajudar. Só sabe a dor de perder a mãe quem perdeu a sua. Você não vai consolar uma pessoa porque você não perdeu a sua, não sabe o que é perder uma mãe. Então é nesse aspecto que as palavras vêm se cruzando, vêm demonstrando eu estou dizendo aqui de formas simples para que todos entendam, desprovido de toda aquela linguagem técnica, para que você entenda com facilidade o que é a misericórdia e o que é ser misericordioso. Então, a palavra misericórdia é as entranhas de misericórdia, aquilo que vem de dentro, é sentir exatamente aquilo. Quando fala que Cristo, movido de íntima compaixão, sempre aparecem essas expressões no Novo Testamento. Quer dizer, ele sentiu exatamente aquilo que o outro está sentindo por ter passado pelaquilo que o outro está passando. Então isso é saber a dor de alguém e poder ajudar, que é a palavra misericórdia, ajudar o miserável ali. E Cristo ele faz isso e agora as nossas obras precisam dessas obras de misericórdia. Fazer isso também para com o próximo. Por isso que o mandamento segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Segundo tópico, a mordomia da misericórdia cristã. Primeiro ponto, obras de misericórdia na prática. E aqui está contado, e aqui a referência é para o bom samaritano. O homem judeus que vinha de Jerusalém para Jericó, vocês conhecem a história, foi salteado, sofreu na mão dos salteadores e estava tido como morto. Passou outro judeu que era o sacerdote, o judeu que era levita, mas veio o samaritano que não era judeu e ajudou ele. E curou as feridas, fez os curativos necessários, pagou a hospedagem. E ele pergunta, que era o doutor da lei, quem queria saber quem que era o meu próximo. E Jesus falou assim para ele, perguntou de volta, devolveu a pergunta, quem te parece o próximo? Ele disse, o que usou de misericórdia. Então, quem que é o nosso próximo? Todos aqueles que precisam de misericórdia. O nosso próximo não é as pessoas que estão ligadas à igreja, ou às vezes ligadas até às nossas famílias, lógico. Não significa que com isso nós não vamos cuidar dos seus. Se alguém não cuida dos seus, é pior do que o infiel e negou a fé. Mas aquele que está precisando ali, naquele momento, de uma ajuda. Este é o nosso próximo. Às vezes as pessoas vêm pedir água, estão com sede. E Mateus diz assim, que até aquele que dá um copo de água fria receberá grande e avultado galardão. Por quê? Porque está usando de misericórdia.
Cristo ele faz referência para as pessoas: estive com sede e não me deste de beber, estive com fome e não me deste de comer, estive nu e não me vestiste, estive enfermo e não foste visitar. Aí os discípulos perguntaram para ele, sem entender, a parábola, disseram: quando te vimos assim, com fome, com sede, nu e internado? E Jesus então devolve a pergunta e diz: olha, quando fizer isto para estes pequeninos, quer dizer, que são os necessitados, que necessitam de visitas, que necessitam de alimentos, que necessitam de vestimentos, quando fizer isto para eles, estão fazendo para mim também. Então, as obras de misericórdia do cristão é atender aos pobres e aos necessitados. Segundo ponto, somos criados para as boas obras na área das necessidades humanas. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, quando ela começa a crescer, as primeiras palavras que vêm na mente dos discípulos para ensinar para a igreja são as palavras de Jesus, em relação às boas obras, palavras em relação à ajuda ao necessitado, palavras em relação ao amor ao próximo. E muitas das viúvas que estavam no judaísmo, elas eram assalariadas no judaísmo. Os órfãos recebiam ajuda no judaísmo. Mas quando deixavam o judaísmo e vinham para Cristo, eles eram cortados das aposentadorias e das ajudas que recebiam por se tornarem cristãos. Então a igreja via a necessidade destas viúvas ter um sustento, dos pobres e dos órfãos ter uma ajuda financeira. Foi aí que surge a ideia de ajudar as pessoas financeiramente. A ideia de ter 2 terrenos e vender um para ajudar as pessoas necessitadas, ela nasce aí. Observa a situação de Ananias e Safiras, que venderam e depois ficaram com avareza. Era para ajudar esses pobres e este necessitado. E a igreja fez isso durante 3 séculos, ajudando os pobres e os necessitados. Durante esses 3 séculos, a igreja não construiu templo algum, nenhuma obra de construção civil, porque a prioridade não era templos, nem casas, nem empreendimentos. A prioridade seria a vida das pessoas que precisam de alimentos, a vida das pessoas que precisam de um sustento, de um teto. Há na história registros de que, às vezes, os próprios escravos, eles vinham para Cristo. Mas nesse período aí do 1º e do 2º século, os escravos, quando chegavam aos 30, aos 40 anos, já estavam esgotados, porque trabalhavam desde cedo, desde pequenos. E então, quando atingiu 30, 40 anos, já não conseguiam trabalhar mais. E os seus senhores matavam esses escravos para que eles não ficassem dependendo, dando gastos para os seus patrões. Os senhores eram dono dos seus escravos e faziam o que queria. E a igreja, sabendo disso, comprou muitos desses escravos inválidos, escravos que não tinham mais condições de trabalhar, nem condições físicas, nem condições de saúde, e compravam e deixavam na igreja para cuidar da igreja, para atender as pessoas, para ficar orando por elas, exatamente para evitar que o mal maior viesse sobre esses escravos, que seria a morte pelos seus patrões. Há na história registro de que as pessoas que naquele período eram presas, iam para as cadeias, ficavam presos, muitos cristãos por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, ficavam presos, e outros obreiros, inclusive diáconos, iam de livre e espontânea vontade trabalhar nos cárceres. Para quê? Para ajudar as pessoas cristãs que estavam lá. E acabavam ajudando não só os cristãos, mas todos que estavam presos, porque eram jogados. Então ali eles tiravam para tomar sol, davam banho nele, traziam água, traziam alimentos, traziam uma palavra. E eles ficavam ali de livre e espontânea vontade trabalhando em presídios, simplesmente para ver o preso com um pouquinho de esperança, simplesmente para ter um pouquinho de alento. Os obreiros eram dessa forma, há registros para isso. Então, o que nós observamos nisso? Que a igreja era ensinada a fazer uso da misericórdia dentro da sociedade, atendia a todos. Devido a este favor que as pessoas recebiam da direção da igreja, muitos queriam vir para a igreja, porque sabiam que ali tinha alimentos. A gente é sabedor dos registros das ceias, chamadas ceias, que era a comunhão, a confraternização, comer junto, que era um jantar de caridade para todos aqueles que não tinham alimento. Após o culto, recebiam o jantar.
Então há diversos registros sobre a situação aqui. Então nós aprendemos exatamente isso, que a igreja primitiva ela tinha prioridade na misericórdia, na ajuda com os pobres, com os necessitados, com os seres humanos, principalmente na parte material. E a lição ainda fala nas questões na área da necessidade espirituais. A igreja fazia muito isso. O texto da Bíblia diz que a sombra de Pedro era colocada de um lado e outro do caminho, pessoas doentes, paralíticos, leprosos, e aonde a sombra de Pedro passava, essas pessoas recebiam a cura. E existem muitas pessoas hoje que precisam da ajuda espiritual, precisam da ajuda mental, precisam da saúde emocional. E o que a igreja deve fazer para atender esses necessitados, que às vezes têm financeiramente um ganho bom, têm uma vida relativamente boa, mas precisam carentes na vida emocional, vivem em ansiedade, vivem em estresse, vivem em tristeza, vivem de mágoas do passado, de pensamento das questões alheias, coisas que foram feitas na infância e ainda refletem na vida adulta e não conseguem viver uma vida plenamente feliz e a saúde emocional. Então nós devemos levar trechos da Bíblia que falam sobre isso, que Jesus também sara a alma, que Jesus também ele olha para os sentimentos da pessoa, e todos os sentimentos da alma deveriam ser sentimentos bons, positivos, alegria. Cristo vê a alegria, se é choro, mas choro de alegria, choro pela presença, choro por amor a Deus. E a igreja tem condições de atender esses pobres, esses necessitados, que hoje as pessoas vivem fragilizadas, seja o estresse, seja o estafe, a depressão, a ansiedade, as doenças dos séculos, que tem enchido muitos consultórios de psiquiatras, de psicólogos, psicanalistas. E dentro da igreja, às vezes, nós não temos pessoas capacitadas para atender esse tipo de pessoas. E precisamos nos capacitar segundo a Bíblia, porque a Bíblia fala muito sobre as questões da alma, as questões emocionais da alma, fala sobre a tristeza, fala sobre a saída da tristeza, a alegria para essa alma plena. Então nós vamos fazer a obra de caridade também na parte espiritual das pessoas. É só se capacitar para isso. A igreja precisa desta área. Na área da evangelização e das missões e na área da necessidade para com os pecadores. Nós observamos que existe muita carência nessa área. As pessoas vão para as missões, mas sem um preparo, precisamos preparar os missionários. Hoje já tem as secretarias de missões que cuidam plenamente disso, mas ainda é pouco em detrimento a tantas pessoas que faltam ser alcançadas pelo Evangelho e pelos missionários. Então é uma outra área que nós precisamos desempenhar, desenvolver e avançar. E na área com os pecadores, a igreja parece que não se preparou para receber, para ganhar as prostitutas, para trazer os homossexuais, os trans. Como vamos fazer para trazer essa gente se nós não temos um preparo, um local? Porque muitos dos que vivem na homossexualidade, a homossexualidade foi imposta ou receberam um aprendizado para isso e não sabem fazer outra coisa. Se deixar o mundo do homossexualismo e da prostituição, para onde eles vão? Se não tem uma profissão, muitos não têm condições de emprego, nem leitura para isso, nem preparo educacional para isto. Então a igreja deveria prepará-los também nesta área, que é uma área de misericórdia. Não só orar, perdoados estão os teus pecados, vades e não peque mais. E para onde que eles vão? Vão voltar para o mundo da prostituição? Vão voltar para o convívio ou eles deveriam ter um local que pudesse receber assistência psicológica, que pudesse receber assistência social, que pudesse receber consultas, que pudessem receber instruções para ser inserido novamente no mercado de trabalho. E acompanhamento espiritual sempre. Então a igreja falta isso. Às vezes, se viessem em massa os homossexuais de um prostíbulo e aceitasse a crise e dissesse, olha, não tem onde morar. Moro com um cafetão. Eu quero viver agora no meio dos cristãos e ter um local só meu. E o que nós vamos disponibilizar para ele? Ou no que podemos ajudar para que eles alcancem esse objetivo? Então é uma falta que precisamos rever isto com urgência. Terceiro tópico, cuidado nas práticas das boas obras. As boas obras devem glorificar a Deus. As boas obras elas não são para salvação, mas quem é salvo deve praticar boas obras. Muitos praticam boas obras para ser salvo, e isso é o contrário. Nós não praticamos boas obras para ser salvo. Nós somos salvos pela fé. Agora, o cristão salvo, ele pratica boas obras. E por que deve praticar boas obras? Por causa do fruto do Espírito. O texto de Paulo aos Gálatas
capítulo 5, 22, é que o fruto do Espírito é caridade, é amor. Então a primeira obra, amor. E a Bíblia manda amar até os nossos inimigos. Dizer bem dos que nos maldizem, dos que nos perseguem. Isto é boas obras. E caridade, gozo, paz. Deve haver paz. O cristão não vive trazendo guerras, intrigas, inimizades, mas paz. Longanimidade, ser longânimo. E assim, sucessivamente, todas as atitudes que estão relacionadas lá, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, ser benigno, fazer o bem, fé, de fidelidade com a igreja, com Cristo e com o seu semelhante, mansidão, temperança, ser temperado, ser equilibrado e ainda ter a prática de coisas boas. Então, quando fala de boas obras, é em todos os sentidos. Se é motorista, um bom motorista. Se é um esposo, um bom pai, um bom marido. Se é funcionário ou patrão, atitudes corretas de funcionário e de patrão, de cristão. Então, as boas obras, elas devem estar ligadas àqueles que são salvos. Então, isso faz parte também da mordomia da misericórdia. As obras de misericórdia são obras de amor. Quando nós amamos os nossos inimigos, o cristão ele não deve ter dentro da igreja os seus próprios inimigos. Não é nesse sentido que está dito, porque Paulo diz assim que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas em relação ao mundo, as pessoas que vivem no mundo, que às vezes não são, que às vezes não se afeiçoam ao cristianismo, às vezes tem eles por inimigos. E não é por isso que nós vamos se isolar dessas pessoas. Às vezes vizinhos que não são cristãos, eles não devem viver isolados, a gente não deve viver sem se comunicar com eles, mas demonstrar caridade com ele, benignidade, conversar, trazer favores. Eles devem olhar para a nossa vida e perceber que somos diferentes. Então eles devem observar a nossa vida e perceber que há algo diferente em nossa vida. As nossas atitudes, tanto em questões de negócio, em questões de trato, de vizinhanças, até com aquele que nos fazem mal, as pessoas que se dizem inimigas da fé cristã, qual é a nossa relação? E a reação também em detrimento do que eles nos causam. Então isso aí é perceptível, é percebível, e as pessoas devem olhar e perceber que somos cristãos diferentes. Às vezes não é nem necessário você estar com a caixa de som diante dos seus vizinhos pregando em alto volume. Às vezes a nossa própria atitude, a nossa própria vida, eles estão observando que a vida do cristão é uma carta aberta. Eles vão observar as atitudes e perceber se somos cristãos fiéis e verdadeiros ou não somos. Então aí que está o nosso testemunho, em dar um bom testemunho daquilo que nós professamos. E por fim devemos praticar obras de quem é salvo, diz a lição. Então a própria religião em si, ela deve demonstrar que o salvo, ou deve ensinar que o salvo em Jesus Cristo, ele pratica as coisas diferentes, pratica as boas obras. O próprio cristão, por si só, ele tem toda a praticidade diferente, porque ele é dominado pelo Espírito. Não somos dominados pela carne. Os que são dominados pela carne, as atitudes são outras, são diferentes, as reações totalmente diferentes, são perceptíveis. Os que são dominados e vivem em Espírito, andam em Espírito, se vivemos em Espírito, como diz Paulo, andamos também em Espírito. E andar no Espírito é andar segundo a direção, segundo a prática, segundo o fruto. E as pessoas vão perceber isto. A religião verdadeira é a prática da misericórdia, como disse Tiago. Aqueles que usam de misericórdia com o órfão, com a viúva, com o osso. Essa é a religião verdadeira. Então, os salvos que têm uma religião verdadeira têm a prática correta das boas obras. E praticando as boas obras, eles se são identificados como salvos. E sendo salvos, praticando as misericórdias e as boas obras em relação ao fruto do Espírito, esses salvos recebem do Senhor o galardão e recebem a bênção de Deus e está de acordo com os ensinamentos bíblicos. Portanto, professor, professora, alunos e alunas, eu quero te desejar neste dia uma lição abençoada, que você viva de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus, que Deus te conduza nestes ensinos práticos maravilhosos, que a sua classe cresça a cada dia, que os alunos se enriqueçam a cada dia e Cristo te abençoe dia por dia com as bênçãos do céu. Boa aula para você, professor, professora.